Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Como você sabe, estamos lendo Macunaíma, o herói sem caráter, de Mário de Andrade. Estamos no segundo dia da nossa leitura. Hoje a gente vai dos capítulos 4 a 5. E eu, claro, estou aqui com a minha amiga Carol. Tudo bem, Carol? Olá, tudo bem? Você esqueceu de se apresentar, Thiago? É mesmo, eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan no Twitter. Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão, @somente Carol lá no Twitter. E tá sendo muito legal, eu sei que a gente não pode datar esses áudios, mas a gente tá acompanhando as eleições americanas. E nossa, mó fogo no parquinho tá o Twitter. Eu tento fugir disso tudo aí, viu? Eu só acompanho o mínimo de notícias por sites aí e só. Até porque eu não sei nem muito opinar isso e também não tô lá muito interessado em opinar. Talvez esteja errado por isso, mas eu passo. Bom, é que agora a gente também tá numa fase muito nacionalista, né, Thiago? A gente tá aí lendo livros de autores nacionais e a gente acaba se interessando mais por isso. E eu acho que faz muito bem, porque tá na hora do brasileiro valorizar o que tem dentro de casa, né? Esse livro, assim, pra mim, tá pau a pau em loucura com Alice, que a gente leu recentemente. Sim, e é legal verdade. que é o primeiro livro que eu leio com lendas embutidas na história. E eu não conheço quase nenhuma. Então, tem dois tipos de leitura que a gente pode fazer. E como a gente ainda tá meio no começo do livro, já vou dar a dica pra você que tá lendo com a gente. A primeira é você simplesmente ir lendo e não entendendo muita coisa e segue. A segunda é aproveitar que estamos aí pós-advento da internet e começar a pesquisar os nomes que aparecem no livro. Eles mesmos ficam muito claros pra gente. Por exemplo, eu não sabia o que era uma boiúna, que vai aparecer no capítulo 4. Eu podia simplesmente passar, mas aí eu fui pesquisar o que é boiúna e descobri o que é. E aí a história ganhou um brilho todo mais lindo. Não só o nome de personagens, quanto as próprias lendas. É bom porque é uma pesquisa super fácil, super rápida na internet, que abrilhanta muito a experiência da leitura. Fica a dica aí. Pensa que quando esse livro foi publicado, as pessoas provavelmente, eu posso estar extremamente enganada, mas as pessoas provavelmente não tinham acesso a tanta informação, ou pelo menos na facilidade que a gente tem hoje em dia, né? E aí eu me pergunto, será que as pessoas iam atrás para saber o que significava boiúna e outras coisas assim? Eu tenho duas hipóteses. Ou isso já era uma cultura popular e todo mundo já sabia, porque é nítido que a gente está cada vez mais afastado das lendas e das histórias brasileiras. A segunda é que eles não tinham essa informação e aí tinha muito mais valor, por exemplo, o seu professor de português lá do colégio. Olha que legal, verdade, não tinha pensado nisso. E sabe o que é mais engraçado? A gente acabou de vir de uma leitura de um autor ali do centro-sul, não sei nem do sul, ou do centro-nordeste, norte, enfim, o Guimarães Rosa, que vinha com todo aquele regionalismo, não quero falar mineiro porque não era só ali de Minas, mas aquele canto ali do meio do Brasil. É o sertão mesmo. Isso. E agora a gente tá aqui vendo uma leitura, apesar do autor ser paulistano, né? A linguagem vem toda lá do norte, né? E, poxa, como é rico, né? É bem legal. Faz pensar que a gente tem que sair um pouquinho da nossa casinha aqui e começar a enxergar o todo um pouco mais, né? É verdade. E eu acho isso muito legal. E o próprio Ictus, né, entregando para o país inteiro, a gente acaba tendo um pouco de noção de que o Brasil é muito grande. Esse mês mesmo a gente ganhou associados no Acre e no Amapá. E é um lugar que pra mim é, sei lá, lá ou qualquer outro país que eu não conheço é igual. Muito legal isso. Conhecer as pessoas dali, conversar com elas, muito bom. Aliás, seria uma meta em conhecer o Brasil antes de conhecer outros países, hein? É, mas tem espaço aí e agora não dá pra pensar em viajar, não. É, gente, por favor, vamos evitar. Bom, vamos lá. A gente tem então 2 capítulos. O primeiro, capítulo 4 aqui, Boiúna Luna. O que já me deixou um pouco encafifado é que quando eles, no final do capítulo passado, aparentemente eles saem, aliás, acho que foi no fim do capítulo 2, que eles saem 4 pra viagem, né? Isso.
sai o Manapes, sai o Macunaíma, sai o Jiguê. E a Iriki. Isso, mas ela sumiu, né? Sumiu, eles deixaram ela naquela pedra lá. O Macunaíma conheceu a Si e nunca mais ouvimos falar de Iriki. Não sei porque eu achei que eles estavam em 4, mas eles estão em 3. É isso, né? Isso. A Si morreu no último capítulo. Uhum. Virou uma estrela, né? Isso. O Macunaíma se tornou o rei do mato. Ai, ai. Na hora ficou meio estranho, mas num dos capítulos de hoje vai mostrar que é meio isso, né? Eles brincam e aí, porque brincou com alguma deusa, aí ele se torna o rei daquela coisa. É assim que funciona. Exatamente. Ai, ai. Mas enfim, Boyuna Luna, o que acontece aí, Carol? Caramba, o Macunaíma tá meio em luto, né? E assim, ele tá sofrendo com a partida da Si, né? Então, ele no próprio começo do capítulo já aparece falando, né? No outro dia bem cedo, o herói padecendo saudades de Si, a companheira para sempre inesquecível, furou o beiço inferior e fez da Muiraquitã um tembetá. Muiraquitã é uma pedrinha que ele ganhou de presente lá da Si, uma pedrinha verde. Pesquisas na internet, nem lembro se no livro falou que ela era verde ou não, mas ele prende essa pedra aí no beiço dele. Eu não sei o que é um tembetá, é uma coisa que eu deveria ter ido atrás. Mas deve ser algum penduricalho aí pra pendurar, e eles são índios, né? Isso, e é bem comum entre os indígenas, né, eles terem coisas no nariz, no pescoço, nos lábios, enfim, né? Ele imperava ali pelo mato, mas ele tava muito triste. Tava triste, o irmão dele, o Manap, é o velhinho, né? Isso. E ele é meio feiticeiro, alguma coisa do tipo. Deixa eu ver o nome que eles dão nesse capítulo. No próximo fala 2 vezes. Manap era feiticeiro. Uhum. E aí ele ajuda o Macunaíma a dormir, porque ele tá sem conseguir dormir, de tão triste que tá. Consegue acalmar ele, catava os carrapatos do herói, acalmava balanceando o corpo, o herói acalmava e adormecia bem. E aí segue a viagem em os 3, é isso, né? Isso. Aí eles conhecem, na verdade, uma moça. O nome dela é Naipi. Ela é filha do Toshawa Meshoitiki. Ai, nossa, que nomes. E ela também não é flor que se cheire, né? Porque ela fala que ela tá fugida, porque ela enganou o noivo dela e acabou tendo um relacionamento com outro cara. E aí ela acabou perdendo a virgindade, né? Ela ia ser oferecida, né? Quase como uma oferenda aí. Minha tribo era a escrava da Boyuna Capei, que morava num covão em companhia das saúvas. Uhum. Boyuna é uma cobra escura, uma cobra preta, enorme, que mora nos rios e tão grande que ela é capaz de virar embarcações. Nossa! É um mito amazônico. Isso aqui eu pesquisei e aí ficou realmente muito mais legal a história. Uhum. E inclusive tem uma lenda que não é exatamente igual ao que descreve no livro, justamente isso, que tinha uma virgem lá que ela estava prometida e ela foge na última noite antes dela ser entregue junto com outro cara, e é mais ou menos o que vai acontecer na história aqui, então não vou falar, mas é legal você pesquisar essa lenda aí na internet da Boyuna. Uhum. Enfim, eu até pensei que ela fosse ter um papel maior aqui na história, mas ela conta o que aconteceu com ela, como ela acabou se envolvendo com Titi Satê, e aí ela acabou eu não entendi se ela foi expulsa ou se ela fugiu. Ela fugiu com o Titi Satê, porque assim, as pessoas que tentavam se deitar com ela e brincar com ela mordia, né? Isso. E aí ninguém conseguia. Ela machucava. Aí o Titsate foi junto com ela, levou várias flores juntos. Uhum. O Titsate era um guerreiro do meu pai, ela diz. Uhum. Quando o pajé velho tirou a noite do buraco outra vez, é legal, né? Porque esse dia e noite, na verdade, a visão deles é que o pajé tira a noite de um buraco e depois coloca a noite de novo em um buraco pra vir o dia. Muito que legal. Coisa. Uhum. Quando o pajé tirou a noite do buraco outra vez, Titsate ajuntou as florzinhas perto dele e veio com elas para a rede da minha última noite livre. Ela ia ser entregue. Então mordi Titsate. É isso que ela faz. O sangue espirrou na munheca mordida, porém o moço não fez caso não. Gemeu de raiva, amando, me encheu a boca de flores, que não pude mais morder. Titsate pulou na rede e Naipi serviu Titsate. Aí os dois têm lá intercurso sexual deles. Fogem. Depois que brincamos feito doidos, entre sangue escorrendo e as florzinhas de ipê, meu vencedor me carregou no ombro, me jogou na ipeigara,
abicada num esconderijo de Aturiás e flechou pro largo rio zangado, fugindo da boiuna. Então ele pega ela e vai embora pelo rio. E aí sim a importância da boiuna ser uma serpente das águas que vira embarcações. Mesmo porque mais pra frente, o Macunaíma vai acabar se envolvendo numa briga, né? Com uma cobra grande que é ela, né? A boiuna. Isso. Então realmente faz toda a diferença você saber disso. Até pra você entender o que tá acontecendo, né? Uhum. Bom, a boiuna então vai atrás deles, irritada, porque roubaram a Naipe deles. O Titsate tá ferido, continua sangrando ainda, o que dá origem a uma florzinha lá que tem umas riscas vermelhas, né? Isso. E pega os dois, transforma o Titsate numa planta, numa árvore à beira do rio e transforma a Naipe numa pedra embaixo de uma cachoeira. Isso aqui é na Mata Amazônica que está acontecendo, mas a lenda ela conta da origem das cataratas do Iguaçu. Ai, que legal! Porque diz que a serpente ela estava tão brava correndo atrás que ela bateu forte com o corpo no chão e abriu e formou a catarata. Formou o vale ali que gerou a catarata. E aí a pedra fica então embaixo dessa catarata, que é a Naipe, e ela consegue enxergar o Titsate transformado numa árvore longe, mas os dois estão imóveis e nunca mais que eles podem se encontrar. Olha que bonitinho. Que triste, né? Lembrei até de um filme agora, não vou lembrar o título, mas eu sei que é com a Michelle Pfeiffer, que de dia ela é uma águia. O Feitiço de Áquila. Isso, e de noite ele é um lobo, né? É bem legal. Eles têm tipo uns minutinhos só por dia pra se ver. É um amor proibido, né? Bonitinho. Aí, enfim, aparece de volta o Macunaíma porque ele encontra a Naipe. E aí ela conta o que aconteceu com ela, tudo pra ele. E aí aparece a Caipei, é isso, né? Capei, isso. Então se escutou um urro, Guaçu, e Capei veio saindo da água, e Capei era a boiuna. E aí tem uma batalha entre eles, e aí começa, é legal essas batalhas, porque é toda a natureza envolvida, parece que até eles são meio que morfos, assim, cada um vira uma coisa. E aí rola então uma briga grande, acaba que o Macunaíma arranca a cabeça da serpente. Nossa. E aí nessa, o Macunaíma, ele percebe que a pedra dele... Aí eu não entendi se era a pedra que era da Si, né? Ele perde ela. Isso. Depois que o Macunaíma, ele decepa a boiuna, eu achei isso muito bizarro. É coisa de lenda mesmo, né? A cabeça, teoricamente, vira escrava do Macunaíma. E ela tem que segui-lo, né? Só que ele não sabe disso. Ele acha que tá indo atrás pra... Cara, eu matei você está tentando se vingar. Pois é. Tem até uma parte que ela fica aqui, ó. Abre uma porta, gente, que quero umas coisas. Ela vai rolando atrás deles, eles vão fugindo, passam num lugar, se escondem numa casinha e ela vem rolando. É muito louco, né? Imagina uma cabeça de uma serpente gigante rolando, tentando chegar neles. E ainda fala assim, quando o Capei viu que não abriam a porta, principou-se lamentando muito e perguntou para Iandu Caranguejeira. Que é uma aranha, né? Você não catou essa? Não, eu catei, mas é porque dá uma afliçãozinha. Se ajudava a subida pro céu, né? Aí é bizarro, né? Porque a caranguejeira, ela faz a teia e aí a cabeça vai subindo, comendo a teia, né? Ela faz a teia pro céu, né? Ela faz e espera a noite, porque o sol vai derreter a teia dela. E aí vem um ventinho, voa essa teia pro alto, aí a aranha sobe nela como se tivesse alguma coisa prendendo no ar e lança mais teia e vai indo pro céu essa teia. E aí a cabeça vai comendo e subindo. A cabeça gritou, adeus, meu povo, que vou para o céu. E lá foi comendo, fio subsubindo pro campo vasto do céu. Os manos abriram a porta e espiaram. Capei sempre subindo. Você vai mesmo pro céu, cabeça? Ela fez não podendo mais abrir a boca. Porque ela tava comendo, né? E era a única coisa que segurava ela, né? Isso. E aí ela sobe pro céu gorda, de tanto fio comido e muito pálida do esforço. Eu falei, gente, é uma cabeça de uma cobra morta. Todo o suor dela caía sobre a terra em gotinhas de orvalho novo. Por causa do fio geado é que Capei é tão fria. Dantes Capei foi a boiuna, mas agora é a cabeça da lua lá no campo vasto do céu. Desde essa feita, as caranguejeiras preferem fazer fio de noite. É a origem da lua. Legal, que né? Legal, né? Então. Muito legal. E aí é muito poético, né? Se você for parar pra ver. E o Mário de Andrade, ele foi muito inteligente ao usar
uma história fictícia e lendas, porque faz todo sentido, né? Uhum. Aí então Macunaíma percebe que ele perdeu a pedrinha lá, Muiraquitã dele, que ele tinha ganhado da Cia, ele fica desesperado. Ele e os irmãos começam a procurar para todo lado e não acham de jeito nenhum. Aí aparece o negrinho do pastoreio. Que legal, mano. Muito louco isso. Assim, você tem que ler com a mente aberta e simplesmente aceitar que as coisas muito loucas acontecem. Se você tiver assim, vai ser muito legal. É verdade. E aí o negrinho do pastoreio manda um passarinho, o Irapuru, para ajudar o Macunaíma. O Macunaíma primeiro enxota o passarinho, depois o passarinho vem, volta, para na barriga dele. Aí ele começa a cantar. Fala, né? Não, ele começa a cantar, só que o Macunaíma entende o canto dele. E aí eles começam a conversar com o canto do Irapuru. Ele conta então que uma tracajá engolira a Muiraquitã e o mariscador que apanhara a tartaruga, e eu descobri que tracajá é uma tartaruga, tinha vendido a Pedra Verde para um regatão peruano se chamado Venceslau Pietro Pietra, o dono do talismã enriquecera, e parava fazendeiro e baludo lá em São Paulo, a cidade de Macota lambida pelo Igarapé Tietê. Em Tietê dá para entender que é o rio, né? Isso, que começa lá pro interior e vem até a capital. Isso. O Macunaíma fala, ó, eu vou lá, vou atrás da minha Muiraquitã, e se vocês querem ir comigo, vão, mas se não quiser, eu vou sozinho mesmo. E ele diz assim, ó, se vocês venham comigo, muito que bem, se não, homem, antes só do que mal acompanhado. Mas aí vão junto, então, o Manap e o Jiguê. Vão com eles e agora eles vão para São Paulo. E vão como, né? Porque eles estão lá na floresta amazônica. Quando você começa a ler, você pensa, sei lá, isso aqui deve ser num passado muito longínquo. Mas não, era... Tudo bem, que é na época que o autor escreveu. Mas mais pra frente você vai ver que tem até elevador, então o negócio não era muito antigamente. O elevador já é em São Paulo. Aí então a gente vira o capítulo, né? Isso, que aí eles vão agora, o capítulo chama Piaimã. Começa com eles descendo o Araguaia, o rio Araguaia, para vir em direção a São Paulo. E aí eles ainda falam, muitos casos sucederam nessa viagem por caatingas, rios, corredeiras, gerais, corgos, corredores de Tabatinga, matos virgens e milagres do sertão. Então eles estão realmente desenhando aí o rio Araguaia. E eles constroem um barco, uma igara, que também não conhecia essa palavra. Uma igara é uma canoa inteiriça feita de casca de árvore, o que casou com a história, porque eles pegam, acho que é um cacauzeiro, não sei. E aí eles até falam, né, que é uma grande esteira de chocolate, onde os camuatás, pirapitingas, dourados, piracanjubas, uarus, uarás e bacus se regalavam. É legal essas sequências de parágrafos onde ele vai nomeando vários animais, porque ele nem vírgula usa, né? Muito característica do autor, já percebi. É, verdade. E aí eles falam que a água era encantada, né? Aí é nessa parte. Essa parte que eu achei, assim, bizarra. Primeiro o Macunaíma quer tomar banho. Mas aí no rio é cheio de piranhas, então ele não pode tomar banho no rio. Mas aí eles encontram um pedaço lá que não tem piranha. Uma lapa bem no meio do rio, uma cova cheia d'água. E a cova era que nem a marca de um pé gigante. Abicaram. O herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Aí começam as bizarrices, né? Uhum. Mas a água era encantada, porque aquele buraco na lapa era a marca do pezão do Sumé, do tempo em que andava pregando o evangelho de Jesus para a indiada brasileira. Eu não sei quem é Sumé. Também não fui atrás, mas legal. Eu já conheci essa lenda aqui do ensino médio, mas vamos lá. Acho que esse trecho aqui tem que ser lido, que é muito legal. Quando o herói saiu do banho, estava branco loiro e de olhos azuizinhos. A água lavara o pretume dele. Olha só, já pensou escrever um negócio disso hoje em dia? Você ia preso, ia dar né? ruim aí. E ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas. Nem bem Jiguê é o forte, né? É, o do meio. Nem bem Jiguê percebeu o milagre e se atirou na marca do pezão do Sumé. Porém, a água já estava muito suja da negrura do herói. E por mais que Jiguê esfregasse feito maluco, atirando água para todos os lados, só conseguiu ficar da cor do bronze novo. Macunaíma teve dó e consolou. Olha, mano, Jiguê, branco você ficou não, porém pretume foi-se. E antes fanhoso que sem nariz. Nossa. Olha isso. Mário de Andrade. Não sei o que tô falando isso aqui, hein?
Eu só tô lendo. Manap, então, é que foi se lavar, mas Jiguei esborrifara toda a água encantada para fora da cova. Tinha só um bocado lá no fundo e Manap conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos. Por isso ficou negro, bem filho da tribo dos Tapanhumas. Só que as palmas das mãos e dos pés dele são vermelhas por terem se limpado na água santa. Macunaíma teve dó e consolou. Não se aveste, mano, Manap, não se aveste não. Mas sofreu nosso tio Judas. E assim, eu tava falando pro Tam, pessoal, que eu acabei assistindo o filme, eu não vou falar nada aqui demais, mas eu acabo ficando com a memória visual, né? E, puxa, como já tá muito diferente. A história tá até fielzinha, mas a caracterização dos personagens já tá muito diferente. Só pra vocês terem noção, o Manap, que é o irmão mais velho, que já é o senhorzinho, no filme, ele já é branco e loiro. Então já difere aí bastante, né? Mas tá bom. Outra coisa que a gente estava falando aqui em off, que acho que vale mencionar, é que a Carol tá tendo essa experiência de ler, já tendo essa identidade visual construída e eu não. Então, e outra, ela já sabe o fio da meada da história toda, eu não sei nada. E eu acho que eu tô aproveitando mais do que ela, porque conforme eu vou lendo, várias vezes eu falo, cara, o que tá acontecendo aqui? E aí passa um pouco a história e cai a ficha. Ah, então era isso. E aí, nessa hora de cair a ficha, que é legal pra caramba, você fala, puxa, que louco. Aí eu volto, leio de novo, aproveito melhor. E a Carol, por já ter o esqueleto da história, não tá tendo isso, infelizmente. Então, não vejo o filme não, se você não viu. Aliás, nunca faça isso. Eu tenho vontade de ver depois que acabar o livro. Só pra ficar com raiva, né? Não, depois. Tô falando do antes. Não, tudo bem. Pensei que era não veja esse filme. Não. Vejam. Porque, assim, apesar de tudo, é um cinema brasileiro e é legal a gente... É muito antigo o filme, então, realmente, o áudio não é legal. Enfim, mas tem aí no YouTube. Mas vamos continuar aqui. Depois que houve o milagre aí com os 3 irmãos, então o Macunaíma ficou loiro, o Jiguei ficou... Mulato, né? E o Manap continuou negro. E aí é legal que os seres do mato ficam estranhando demais o Macunaíma. Tem uma lista enorme dos animais que ficam olhando estranho pra ele. E aí o Macunaíma teve ódio, botou as mãos nas ancas e gritou pra natureza. Nunca viu, não? Ele era muito invocado, né? E assim, nunca tinham visto mesmo essa situação, né? E aí eles começam, né? Porém, entrando nas terras do Igarapé-Tietê, onde o Bourbon vogava e a moeda tradicional não era mais cacau, porque agora eles estavam na cidade, né? Isso. E aí, aqui fala, né? Chamava arame, contos, contecos, 1.000 réis, borós, tostão, 200 réis, 500 réis, 50 paus, 90 bagarotes, e pelegas, cobres, xexeis, caraminguás. Nossa, um nome aqui. É uma lista enorme de apelido pro dinheiro, né? E o dinheiro é apresentado pra eles, né? Pois é. Ele pensa, cara, vou ter que trabalhar pra conseguir esse negócio aí? Ai, que preguiça. Então. O que faz a gente pensar por que a gente trabalha hoje em dia, viu? Né? Não, nem penso muito, senão eu fico triste. E aí o Macunaíma pensa, né? Ele vai abandonar a empresa e vai voltar pros pagos de que era imperador. Porém, o Manap, o irmão mais velho, ele fala, né? Deixa de ser aruá, mano. Por morrer em caranguejo, o mangue não bota luto, não. Que diacho. Desanima não, que arranjo as coisas. Manap era feiticeiro, aparece aqui. Eu acho que vai ser tão recorrente essa frase quanto foi lá no João Guimarães Rosa, ele falar que o mundo é muito perigoso. Não é? E tanto é verdade esse negócio dele ser feiticeiro, que ele faz lá uns truques e aparece 80 contos, né? Que assim, não valia muita coisa, mas o próprio Macunaíma fala, paciência, a gente se arruma com isso mesmo, quem quer cavalo sem taxa, anda de a pé. Eu acho muito legal essa visão deles como indígenas dentro da cidade de São Paulo, porque tudo que eles veem remete a coisas da floresta, né? Então, isso é muito legal. E, gente, se você for parar pra pensar, o livro foi escrito em 1928. Tem muitas coisas aqui que eu nem sabia que já existiam. Pois é, então. Aí aparece aqui. Macunaíma campeou, mas as estradas e terreiros estavam apinhados de cunhãs tão brancas, tão alvinhas, tão... Você sabe o que é cunhã, não? Não pesquisei. Então, olha, internet, hein, pessoal, usem. Cunhã é uma mulher ou uma jovem de origem indígena ou cabocla.
Só que Cunhã aqui, quando eu li, eu falei, beleza, ele encontrou umas índias. Tanto que eu falei, eles chegaram em São Paulo, será que eles estão no interior ainda? Mas depois a gente vê que não, eles já estão na capital. É. Mas aí depois eu entendi por que Cunhã. Porque o livro tá contando com a cabeça do Macunaíma. E pra cabeça do Macunaíma, qualquer mulher é uma índia. Então ele acha que são índias. Mas não são as mulheres ali de São Paulo. Só que elas eram índias tão brancas, tão alvinhas, tão... Aí adivinha o que ele faz, né? Escolheu 3, brincou com elas na rede estranha, plantada no chão, que eu demorei um pouco pra sacar, mas é uma cama, né? Numa maloca mais alta que a Paranaguara, um prédio. Isso. Mas ó, as referências, todas com as coisas que ele conhece, né? Depois, por causa daquela rede ser dura, dormiu de atravessado sobre os corpos das cunhãs e a noite custou pra ele 400 bagarotes. Então a gente descobriu quem eram as cunhãs aí. E aí, continua, né? A inteligência do herói estava muito perturbada. Você imagina, né? Um novo mundo, né? Ainda fala que acordou com os berros da bicharia lá embaixo nas ruas, disparando entre as malocas temíveis. Era o trânsito, né? Os automóveis, a bagunça. Ele não tem a menor ideia, né? Depois vinha aqui na página seguinte e diz: as cunhãs rindo tinham ensinado pra ele que o saguiaçu não era sagui não, chamava elevador e era uma máquina. De manhãzinha ensinaram que todos aqueles piados, berros, cuqueados, sopros, roncos, esturros, não eram nada disso não. Eram más clascons, companhias, apitos, buzinas e tudo era máquina. As onças pardas não eram onças pardas, se chamavam Fords, Rupp Mobiles, Chevrolets, Dodges, Marmons e eram máquinas. Os tamanduás, os boitatás, as inajás de curuatás de fumo, em vez eram caminhões bondes, autobondes, anúncios luminosos, relógios, faróis, rádios, motocicletas, telefones, gorjetas, postes, chaminés, eram máquinas. E tudo na cidade era só máquina. E aí, imagina isso tudo caindo como uma bomba na cabeça dos 3, né? E Exato, é interessante perceber o que o Macunaíma pensa disso tudo, né? Então resolveu ir brincar com a máquina para ser também imperador dos filhos da mandioca. Então, aquela ideia de que quando você tem lá o sexo com aquela coisa, você se torna o rei daquela coisa. Mas as 3 cunhãs deram muitas risadas e falaram que isso de deuses era uma gorda mentira antiga, que não tinha deuses, não, e que com a máquina ninguém não brinca porque ela mata. Ainda bem que elas ainda falaram isso, né? Já pensou? Mas olha só, porém Jacaré acreditou, nem o herói. Fazer o quê, né? Coitadinho. Aí ele foi morar numa pensão com os irmãos. Antes disso, ele não acreditou e ele ficou bravo, né? Nesse instante, ele inventou o gesto famanado de ofensa, a pacova. A nossa banana, né? Juntar o braço. Exato. As origens das coisas, né? Então. E aí ele foi morar na pensão com os irmãos dele, né? E ele gemia de dores, né? Porque ele pegou sapinho. Meu Enfim, Deus. Tava lá com as prostitutas, né? Então. Mas o Manap era feiticeiro. Isso. Mas depois do sapinho, ele acabou pegando escarlatina, né? Que é uma febre. Quase morreu o nosso herói. Aí tem um trecho legal que é eles filosofando sobre essa coisa da máquina e tal. E aí finalmente então ele se lembra da Muiraquitã. Resolveu agir logo porque primeira pancada é que mata a cobra. E aí eles vão atrás da máquina telefone, né? Isso. Aliás, o Macunaíma ele quer encontrar o Venceslau e o Manap quer tentar evitar isso a todo custo, porque acho que eles não estavam inteirados com a situação da cidade ainda. Para eles tudo aquilo lá era magia ainda, era feitiçaria. E como foi fácil descobrir onde o Venceslau morava, né? Porque aqui ainda fala, né, que ele morava no fim da Rua Maranhão, olhando para a Noruega do Pacaembu. Então, quem mora aqui em São Paulo já consegue se identificar que o Pacaembu é onde tem ali o estádio de futebol. Ele morava mal, né? Morava mal pra caramba, porque ele era rico, aquela né? região ali de Higienópolis só tem... Eu acho legal que o nome das ruas lá são todos os estados do Brasil, né? Então, Maranhão é uma rua muito chique aqui de São Paulo, tá, pessoal? Só pra vocês saberem.
E aí o Manap, ele fala, não vai não. Quem sabe se o gigante Piaimã é comedor de gente? Macunaíma não quis saber, pois vou assim mesmo. Então o Manap acabou indo junto com ele, né? Uhum. E assim, o Manap, é bom saber que ele tava com flechas, né? Ele tinha uma aljava com algumas flechas. Uhum. Lá mais atrás, até comentou isso. Imagina, 2 homens andando na rua em São Paulo com arco e flecha. Um branco, loiro, dois. E eu fiquei, bom, ninguém vai dizer nada, mas tá bom. E assim, também não fala como eles estavam vestidos, né? Isso eu fiquei curiosa. Sim, mas dá pra imaginar, né? É. Os dois vão então atrás dele, achando que eles vão encontrar o gigante Piaimã. E aí eles estavam com fome, encontram uma árvore, pelo que eu entendi, é meio que na entrada da casa do Venceslau. E é uma árvore muito doida, né? Porque é uma árvore que dá todas as frutas. É muito louco isso, né? Então, e aí é muito louco, porque aí os dois eles estavam com fome, eles fizeram um zaiacuti com folhagem cortada pelas saúvas. Então deve ser tipo um prato, né? Propriamente dito, uma cesta. Esconderijo no galho mais baixo da árvore para flecharem a caça, devorando as frutas. Uhum. E aí, tipo, essa árvore tinha caju, cajá, cajamanga, manga, abacaxi, abacate, jabuticaba, graviola, sapotis, pupunhas, pitangas, guariju, cheirando sovaco de preta. Todas essas frutas, e a árvore era muito alta, né? Aí eles começam a comer lá, né, tal. E aí é nessa parte que é muito louco. Manap atirava com a sarabatana e Macunaíma recolhia por detrás do zaiacuti a caça caindo. Caça caía com estrondo e Macunaíma parava os macucos, macacos, micos, monos, mutuns, jacus, jaós, tucanos, todas essas caças. Ou seja, essa árvore... Tem tudo, né? Frutas e animais. Tem tudo. Isso. É. Porém, o estrondo tirou Venceslau Pietro Pietra do farniente. Devia estar dormindo, sei lá. E ele veio saber o que era aquilo. Aí que eu não entendi. Porque esse Venceslau não era um peruano? Mas é a questão do mito agora, né? O Venceslau Pietro Pietra era o gigante Piaimã, comedor de gente. É. E aí eu lembrei muito do Chaves, quando eles entram na casa da bruxa. Quem está aí? Aí, miau, miau. E depois o Chaves, outro gato. Porque é praticamente isso que o Macunaíma faz, né? O irmão mais velho lá, o Manap, já tinha falado pro Macunaíma, olha, se algum passo cantar, não secunda não, mano. Senão adeus minhas encomendas. Eu não tinha entendido o que era isso secunda, mas é isso, não responde, né? Só que o gigante Piaimã falou, ogoró, ogoró, ogoró. E o Macunaíma secundou, ogoró, ogoró, ogoró. E aí, fica, quem secundou? Manap respondeu, sei não. Quem secundou? Sei não. 13 vezes. Daí o gigante falou, foi gente. Me mostra quem era, porque ele é o comedor de gente, né? E o Manap jogou um macuco morto. Piaimã engoliu o macuco e falou, foi gente, me mostra quem era. E aí fica recorrente esse negócio, e o Manap tentando salvar o irmão, jogando cada vez um animal diferente. Chega uma hora que ele joga um monte de animal, acho que 6 animais de uma vez. Isso. E o gigante respondendo, foi gente, eu quero. Isso, aí depois que o Manap dá os 6 animais, ele fala assim, sai do caminho, porqueira, jacaré não tem pescoço, formiga não tem caroço, comigo é só 4 paus na ponta da unha, jogador de caça falsa. E aí foi assim que surgiu o truco, né? É isso aí, então o Manap ficou com muito medo e jogou. Truque, o herói no chão. Foi assim que Manap com Piaimã inventaram o jogo sublime de truco. E aí o que acontece? Aí é muito mais louco ainda, né? Ele joga o irmão pra lá, então agarrou o defunto por uma perna e foi puxando, entrou na casa. Ele matou mesmo o irmão ali. E aí ele entra na casa, o Manap entra pra resgatar o irmão, e aí tem um traço de sangue entrando pra casa, aí aparece uma formiga que fica recolhendo todo o sangue do herói aí. Ai, ele gente, chega lá, encontra uma porta trancada e ele fala, e agora? Tá lá dentro. E aí vem, o que era? Era uma traça, né? A formiga, não, a formiga, né? O carrapato. Um carrapato. Isso, a porta estava fechada. Manap coçou o nariz e perguntou pra Kambijik, e agora? Então veio por debaixo da porta o carrapato Zlesleg e perguntou pra Anap, e agora o que, parceiro? Vou atrás do gigante que matou meu mano. Zlesleg falou, tá bom, então fecha o olho, parceiro. Manap fechou, abre o olho, parceiro. Manap abriu e o carrapato Zlesleg tinha virado uma chave Yali.
E aí ele usa a chave para abrir a porta, vai lá dentro, e aí o carrapato vira o carrapato de novo e ensina, olha, tem umas garrafas em cima de você, com elas você vai convencer o Piaimã, e desapareceu. E aí o Manap então pega umas garrafas e troca essas garrafas pelo irmão, só que o irmão já tá todo picadinho dentro de um cozido. Isso é muito louco. Ai, senhor. Não, é muito louco que a companheira do Piaimã é uma caapora, né? E eu fui ver se caapora e caipora são a mesma coisa. Eu acredito que sim, né? Sim, sim. E aí, mais uma vez aparecendo aqui as lendas brasileiras, né? Uhum. O herói picado em 20 vezes 30 torresminhos bubuiava na polenta fervendo. Manap catou os pedacinhos e os ossos e estendeu tudo no cimento para refrescar. Sim, Quando esfriaram, a Sararaca Ambijique derramou por cima o sangue sugado. Então Manap embrulhou todos os pedacinhos sangrando em folhas de bananeira, jogou o embrulho num sapicuá e tocou para a pensão. Lá chegando, botou o cesto de pé, assoprou fumo nele e Macunaíma veio saindo meio pamonha ainda. Muito desmerecido do meio das folhas. Manap deu guaraná pro mano, a gente já tinha visto que o guaraná é super remédio, sei lá. Uhum. E ele ficou taludo outra vez. Espantou os mosquitos e perguntou: o que foi que sucedeu pra mim? Ai, ai. Você foi um idiota, seu Macunaíma. Ai, porque... Enfim. E aí, é nessa parte que o Macunaíma, ele acorda com escarlatina, né? E levou todo o tempo da febre, imaginando que carecia da máquina garrucha para matar Venceslau Pietro Pietra. Esse é uma arma, né? Uma garrucha. Isso. Aí eles vão comprar arma, só que no contexto deles, né? Eles vão buscar arma num pé de arma. Porque, afinal de contas, o Macunaíma quer a pedrinha lá dele, né? Ele quer ir atrás pra pegar de volta, isso. Aí eles vão numa loja que é os ingleses que vendem as armas. Os ingleses sacudiram a árvore e caiu uma garrucha temporã, porque estava fora de época as garruchas e eles iam depender de alguma para conseguir. Nisso eles conseguem a arma, tentam uma segunda, não dá certo, e aí eles sacodem um pé de balas, e aí cai um monte de bala que o Macunaíma recolhe para usar na garrucha que ele vai ter aí. E o uísque, tá? Não esquece do uísque. Ah, é? O Manap queria um pouco de uísque. E o Macunaíma, ele aconselhou, você não fala inglês bem, mano. Vai lá e a volta é cruel. É capaz de pedir garrucha e dar em conversa. Deixa que eu vou. E aí o Macunaíma vai lá, fala inglês, ou sei lá o quê, com os caras. Então foram debaixo da árvore baleira, os ingleses sacudiram e despencou um desperdício de balas que Macunaíma deixou cair no chão. Depois catou. Agora o uísque, falou. Foram debaixo da árvore uisqueira, os ingleses sacudiram e despencaram 2 caixas que Macunaíma pegou no ar. Agradeceu para os ingleses e voltou para a pensão. Lá chegado, escondeu as caixas debaixo da cama e foi falar com o mano. Falei inglês com eles, mano, porém não tinham nem garrucha nem uísque, por causa que passou uma correição de formiga oncinha e comeu tudo. As balas trago aqui, agora dou minha garrucha para você e quando alguém bulir comigo, você atira. Então virou Giguê na máquina telefone, ligou pro gigante e xingou a mãe dele. Tá muito divertido esse livro, cara. Muito legal. Sim. E sabe o que é interessante? O Macunaíma, ele adora tirar com a cara dos outros. E isso inclui os próprios irmãos. E os irmãos dele não ficam com raiva a ponto de querer abandonar, porque eles estão ali em São Paulo por causa do Macunaíma. O Macunaíma mente, engana, trapaceia, mas é o irmão deles, né? Vai fazer parte do pacote já. Já estão esperando isso dele. Mas esse negócio do malandro mesmo, né? Isso. Mas tá bem legal, eu tô curtindo pra caramba. Uhum. E foi isso então a nossa leitura de hoje. No próximo episódio então a gente segue capítulos 6 e 7. Vai ser curtinho esse livro, né? No próximo a gente quase já chega na metade dele. Uhum. E tá bem divertido, né? Isso. Nós estamos nos preparando aí com uma coisinha mais leve, mais engraçada, porque o próximo livro... Não vai ser nem leve nem engraçado. É. Mas vai ser bom. Mas vai ser bom. Isso. É isso, então. Segue com a gente na leitura. Muito obrigado por estar até aqui e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Falou.